palavra de fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a mensagem que trouxemos para esse dia, para esse programa. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, leremos versículo 9. Esta é mais uma das chamadas bem-aventuranças de Jesus. Depois de Jesus ter dito que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, enfim. Agora Jesus vai falar sobre os pacificadores. E Mateus 5:9, então, as palavras de Jesus nos são traduzidas da seguinte forma: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Meus queridos, é sabido que o mundo tem sofrido por falta de paz. O século passado, o século XX, foi conhecido como o século das grandes guerras. Nós tivemos 2 guerras mundiais que marcaram o século passado. E o século XXI, nós temos aí uma guerra, a Guerra da Síria, que já dura mais de 7 anos. Uma guerra que tem gerado uma crise social muito grande num contingente de pessoas, refugiados que estão sendo espalhados por diversos países, pessoas que têm visto suas famílias sendo separadas, pessoas sem perspectivas de vida, em situações tão complicadas, tudo em função de uma guerra. Também temos visto com muita frequência notícias através das mídias em geral de diversos ataques terroristas que acontecem em diversos países, em diversas situações de guerra. Vivemos também as nossas guerras urbanas, cidades grandes, menores, nós também vemos essas situações de conflitos todos os dias. Então, é notável o fato de que o mundo é carente de paz. Nós estamos envolvidos por esse clima de guerra e de conflito a todo instante. Se não bastassem essas guerras que acontecem em dimensões como esta da Guerra da Síria, existem também aqueles conflitos, as guerras que temos vivido em situações, em dimensões menores, mas não menos problemáticas. Talvez a sua guerra aconteça dentro da sua casa. Quantos casais vivendo relações de tanto conflito? Quantos filhos não conseguem ter paz com os teus pais? Não conseguem ter paz dentro da sua própria casa? Há quantos profissionais que vão para o seu ambiente de trabalho e eles estão cansados daquele ambiente porque lá existe um clima beligerante, existe lá um ambiente de conflito, de guerras constantes. Enfim, vivenciamos no nosso dia a dia também esses conflitos. E não à toa nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito adoecidas mental e emocionalmente. Levanto aqui uma hipótese: não seria essas guerras, esses conflitos constantes dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho e que tem gerado em nós tanto adoecimento da alma, adoecimento da mente? Será que não é por isso que nós temos encontrado tantas pessoas fragilizadas psicologicamente? Enfim, é uma possibilidade. O fato é que, sim, esse clima de guerra, em diversas instâncias, nos faz muito mal, nos traz muitas dores, geram muitos prejuízos. No entanto, Jesus disse que para esse mundo que vive em guerra, existem pessoas que podem fazer um caminho inverso, podem propor um estilo de vida diferente. Esses são os seus discípulos. Por isso que quando lemos esse sermão de Jesus, as bem-aventuranças,
o que nós compreendemos é que Jesus está aqui descrevendo o caráter, o perfil daqueles que lhe seguem, daqueles que dizem ser cristãos, daqueles que dizem ser discípulos de Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, eis aqui o padrão de vida que você deve adotar para si. E um dos aspectos desse padrão de vida é ser pacificador. A bem-aventurança agora proposta por Jesus é: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Faço algumas observações à luz desta bem-aventurança proposta por Jesus. A primeira consideração é observar que Jesus disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Observem, notem, Jesus não está dizendo que os pacificadores serão filhos de Deus. Não. Jesus está dizendo, Jesus está afirmando, Jesus está ensinando que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Significa dizer que aquelas pessoas que lutam pela paz, aqueles cujo estilo de vida promove a paz, os pacificadores, eles serão reconhecidos, eles serão percebidos, eles serão notados como filhos de Deus. Os pacificadores são identificados como filhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós observamos com muita clareza no dia a dia que os filhos carregam semelhanças dos seus pais. A minha filha, por exemplo, no seu aspecto físico, é muito parecida comigo. E quando vamos em algum ambiente e as pessoas então a identificam como sendo minha filha porque ela tem traços muito característicos que são do pai dela. Então, a semelhança dela para comigo não deixa dúvidas, ela é minha filha. Mas os filhos não levam somente os nossos traços físicos, mas eles também herdam a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, eles herdam os nossos hábitos. Às vezes nós conseguimos identificar filho de uma determinada pessoa pela maneira dele se comportar, a maneira dele de ser, e de repente a gente diz, olha, esse aqui é filho daquele outro lá, porque se parece demais. Então, os filhos são identificados com seus pais pela sua semelhança, por aspectos que são muito próprios e característicos dos seus pais. É nesse sentido que Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus porque Deus é, na sua natureza, um pacificador. Deus é, no seu caráter, Deus é um promotor da paz por excelência. A Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus não é um Deus de confusão. Deus, a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 33, Deus é o Deus da paz. Então, observe, olha, se você encontra pessoas religiosas, ditas cristãs, que gostam de confusão, de intriga, são causadores de contenda, eles não carregam o DNA do seu Pai Celestial. Porque o Pai Celestial, segundo a Bíblia, é um Deus de paz, não um Deus de confusão. Então, quando os discípulos de Jesus são pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, porque o Deus a quem eles têm por Pai tem no seu DNA, tem na sua natureza essa característica, tem essa essência, paz. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. A Bíblia ainda vai dizer para nós, agora no Velho Testamento,
no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia vai então dizer que o Filho de Deus, Jesus, ele teria diversos nomes, seria chamado por diversos adjetivos. Dentre eles, o texto diz que ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, dentre eles, príncipe da paz. O nosso Jesus é chamado de príncipe da paz. Por quê? Exatamente por isso. Ele é aquele que veio trazer paz para esse mundo conturbado por conflitos, guerras e contendas. Ele é o príncipe da paz. Portanto, se nós, onde passarmos, promovermos a paz, seremos identificados com Deus a quem recebemos como Pai. Agora, se você, ao invés de ser na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, no seu bairro, nos ambientes onde você frequenta, se você lá é o rei da intriga, então, por favor, ainda que você diga que é filho de Deus, as pessoas não conseguem identificar em você a paternidade de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus é príncipe da paz. Agora, se você, lá na sua casa, ao invés de ser o rei da intriga, você é o príncipe da paz, é possível você ser identificado como filho de Deus. Então, essa é a primeira observação que nós fazemos à luz desta bem-aventurança apresentada por Jesus. A segunda consideração é que, se por um lado existem aqueles que serão identificados como filhos de Deus, porque são promotores da paz, porque são os pacificadores, por outro lado, existem aqueles que serão reconhecidos como filhos do diabo, porque ao invés de serem promotores da paz, ao invés de ser pacificadores, na verdade, são promotores de intriga, de confusão, de guerra, de conflito. Há quantas pessoas nós temos na nossa sociedade, pessoas que por onde passam, elas semeiam intrigas, elas semeiam contendas, elas promovem um ambiente de conflito, elas geram guerras, elas tumultuam o ambiente, colocando as pessoas em conflito umas com as outras. Essas pessoas jamais vão ser identificadas como filhas de Deus. Elas serão identificadas como filhas do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo é um perito em promover discórdia, em promover conflito, em promover guerra. O diabo foi criado por Deus. Veja, Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz. Deus criou um anjo com talentos e habilidades fantásticas. Mas a Bíblia diz que, num determinado momento, o seu coração encheu-se de vaidade, encheu-se de prepotência, e ele quis ser igual a Deus. E nesse momento em que o seu coração encheu-se de vaidade, ele conseguiu influenciar uma quantidade enorme de anjos e colocou esses anjos em conflito com Deus, o Criador deles próprios. E a Bíblia descreve essa situação onde a relação entre Deus e os anjos foram rompidas no livro do Apocalipse. A Bíblia diz para nós, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Observe, bom, o céu é um lugar de paz. O céu é um lugar onde o que reina são relações pacíficas. De repente, o diabo quis criar uma situação de contenda, de beligerância, de guerra no céu. E Deus então falou, não, aqui não é lugar para isso. E ele é expulso das realidades celestiais. E diz então que um grande número de anjos foi também arrastado com ele,
O livro do Apocalipse vai dizer agora, no capítulo 12, versículo 4, o seguinte: a sua cauda, aqui o texto havia dito que Satanás, o diabo, é como um dragão. O dragão é aquela figura mitológica com uma cauda enorme, e aquele representado por essa figura. E então diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. As estrelas do céu aqui são os anjos. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem muito simbólica. E diz aqui que lançou-as sobre a terra. Então, observem, o diabo é, desde o início, um criador de contendas. O diabo é, desde o início, um suscitador de guerras. Como se não bastasse ter criado esse conflito na relação entre esses anjos e o seu Criador, aqui na terra o diabo agora vai tentar colocar conflito na relação do homem com Deus. Diz então o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3 e 5 o seguinte, que disse Deus a Eva: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí vem a serpente, o diabo, e diz o seguinte para ela: certamente não morrerão, contrariando o que Deus tinha dito. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então observem, o diabo agora está lançando no coração do homem a mesma sementinha que estava lá no seu. Ele quis ser igual a Deus. Agora ele vem e diz: não, pode comer desse fruto, vocês serão como Deus. E a partir do momento que ele leva o homem a transgredir a palavra de Deus, ali começa uma relação de conflito. O homem agora já não tem mais paz com Deus. Então, observem, é da natureza do diabo, é característico da personalidade do diabo ser esse semeador de contenda. Por isso, se você, ainda que se diga cristão, ainda que você se autodenomine discípulo de Jesus, mas se você é um promotor de guerras, se você é um promotor de conflitos, se por onde você passa, você gera esse ambiente de batalha entre as pessoas, ora, isso é muito mais característico do diabo do que de Deus. Os filhos de Deus são os promotores da paz, por isso são identificados como filhos de Deus. Mas aqueles que gostam de suscitar guerras, colocar conflito entre as pessoas, essas pessoas, na verdade, elas estão fazendo aquilo que o próprio diabo gosta de fazer. Por isso são identificadas como filhos do diabo. Você já encontrou pessoas assim no seu ambiente de trabalho? Você fala: fulano é um capeta. Fulano é mau, fulano parece um maligno, porque é gente que detesta a paz, são pessoas que gostam mesmo de gerar conflitos. Mas a outra consideração que nós fazemos à luz desta bem-aventurança de Jesus é pensar sobre como é que nós podemos ser pacificadores. Porque, na verdade, quando nós olhamos para esse primeiro sermão de Jesus, as bem-aventuranças, ora, aqui reside um grande desafio à nossa fé. Porque discursar sobre ser pacificador, eu confesso que é a parte mais fácil. A parte mais difícil é ser o pacificador na prática. Como é que nós podemos, então, ser, no dia a dia, ser pacificadores, para que sejamos reconhecidos, identificados como filhos de Deus? Como ser grandes promotores da paz? Bom, a Bíblia nos oferece alguns caminhos. Bom, o primeiro deles, se você quer ser um promotor da paz, se você quer ser um pacificador, conforme Jesus ensinou, então você precisa evitar guerrear com quem quer guerrear com você. Você quer ser um pacificador? Então, primeira coisa a se fazer, primeiro caminho a se tomar, é você evitar guerrear com quem quer guerrear com você. Bom, Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou no Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 41. Veja o que Jesus ensinou. Veja que desafiadoras são as palavras de Jesus. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito.
olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mas que palavra de Jesus! Jesus está agora nos propondo uma atitude, mas muito difícil. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se alguém lhe bater numa face, ora, o ato de alguém lhe bater na sua face, é óbvio que essa pessoa não está esperando que você vá aceitar passivamente ser tapeado do outro lado. Quem lhe bate numa face está esperando que você revide para que ele, então, lhe dê outro tapa e aí, então, começa todo um processo de guerra, de briga e de conflito. Aí Jesus diz o seguinte, olha, se alguém lhe bater numa face, ou seja, se alguém chamar você para a guerra, oferece a outra. Ou seja, não revide, não guerreie com quem quer guerrear com você. Você mata a guerra quando você se indispõe a continuar a guerra que alguém está iniciando e quer que você seja o continuador. Jesus vai dizer de novo, usando uma outra figura, ele diz, olha, se alguém quiser lhe roubar a capa, entrega a túnica. Porque se alguém vem roubar a sua capa e você começa a brigar com ele para que ele não lhe cause prejuízo, pronto, vocês vão agora iniciar todo um processo de conflito, de guerra. Falou, entrega, olha, estão querendo levar a túnica, entrega a capa. Jesus, então, coloca uma outra situação. Havia soldados romanos que, ao viajarem para a sua casa ou transitar de um lugar para o outro, eles levavam, então, algum tipo de fardo ou de carga. E, então, alguns desses, abusando dos estrangeiros que estavam sob domínio romano, pedia para que aquele estrangeiro levasse a sua carga. Então, Jesus está querendo dizer, olha, se alguém lhe obrigar a andar com ele 1 milha, ande com ele 2. Por quê? Porque alguns, na defesa do seu direito, diziam, não, eu não vou carregar. Ali começava-se uma guerra, ali começava-se um conflito. Jesus está dizendo, olha, às vezes é melhor sair no prejuízo. Às vezes é melhor caminhar 1 milha a mais, para que uma guerra seja suscitada. Ou seja, eu sei que lá no seu ambiente de trabalho, algumas pessoas querem guerrear com você. Para que você seja um pacificador, um promotor da paz, não guerreie com elas. Lá na sua casa, quantas vezes, quantas guerras se desenvolvem dentro de uma família, porque um quer guerrear e o outro quer dar continuidade à guerra. Olha, não guerreie com quem quer guerrear com você. Essa é a dica de Jesus. Aliás, essa dica de Jesus, aparentemente simples, porque ela só parece ser simples, na verdade, essa proposta de Jesus, ela é tão profunda e ela é tão poderosa que nós temos, ao longo da história, personalidades que se apropriaram desse princípio de Jesus e foram capazes de revolucionar o seu país, a sua nação. Veja, por exemplo, Mahatma Gandhi, grande líder indiano, que queria a independência do seu país. Eles não queriam mais viver sob o domínio da Inglaterra. Sabe qual foi a proposta, qual era a filosofia de Gandhi? Não era outra a não ser a própria de Jesus. Gandhi não era necessariamente cristão, mas a proposta dele é cristã. O Gandhi defendia o princípio da não agressão. O Gandhi defendia o que ele chamava de uma forma não violenta de protesto. Sabe o que ele conseguiu com isso? Conseguiu a independência do seu país. Sabe? É isso, é você conseguir seus objetivos não pela guerra, mas por essa disposição da não violência, a não agressão. Você quer uma outra figura da história que conseguiu grandes feitos por meio dessa proposta de Jesus? Nelson Mandela.
Ora, Nelson Mandela, esse grande líder africano, a África do Sul sofria com o apartheid, uma lei que segregava negros, separando-os dos brancos, e, de repente, um grupo de negros, defendendo os seus direitos, começou a criar conflitos. Enfim, vem o Nelson Mandela e ele, então, depois, obviamente, de amadurecer e crescer, ele vem e propõe agora essa revolução sem guerra, essa revolução sem agressão. E, a partir deste momento, ele consegue um grande avanço, que foi a quebra do apartheid. Veja também Martin Luther King, pastor batista norte-americano, o grande líder que defendia a igualdade de direitos civis para os negros, num período em que o racismo nos Estados Unidos era terrível, onde havia leis que separavam os negros dos brancos. Para você ter ideia, havia lugares públicos onde banheiro do branco, banheiro do negro, ônibus para branco, ônibus para negro, enfim, havia uma desigualdade de direitos civis terrível, onde brancos eram privilegiados, os negros eram discriminados. Martin Luther King, então, começa a lutar contra isso. Havia um público que queria fazer uso dos instrumentos da guerra e da batalha para superar esse tipo de pensamento, de política, mas ele vem e propõe, então, mais uma vez, uma revolução, uma revolução não baseada na guerra, mas na não violência e no amor. Ele convocava os negros a amar os seus inimigos. Ora, é a proposta de Jesus. E sabe o que ele conseguiu com isso? Conseguiu com que as leis agora garantissem nos Estados Unidos igualdade entre brancos e negros. Sabe, não por empunhar uma arma, não por provocar atos terroristas, mas porque ele lutou, não com essa disposição de bater na face daqueles que lhe batiam, mas oferecer a outra face. Então, se você quer ser um pacificador, o princípio que Jesus nos ensina é este: não guerreie com quem quer guerrear com você. Segundo caminho que Jesus nos propõe, reconheça a origem da necessidade da guerra. Se você que gosta de guerrear, você que acredita que para todo alcance de objetivo é preciso empunhar armas entre aspas, tá? De forma figurada, tá? Se você acha que a guerra é sempre inevitável, você precisa entender uma coisa, você precisa reconhecer qual a origem da necessidade da guerra. A Bíblia vai dizer para nós agora, nas palavras do apóstolo Tiago, o seguinte: veja o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia nos diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta retórica do apóstolo. Aí ele diz o seguinte: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então observe a questão que é levantada pelo apóstolo Tiago. A pergunta que ele faz é: de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas entre vocês? Alguém poderia dizer: bom, as minhas contendas é gerada pela minha esposa. As minhas contendas são geradas pelo meu colega de trabalho. Olha, eu guerreio porque sempre as pessoas querem guerrear comigo. Não. A Bíblia vai dizer que a guerra é sempre resultado das paixões. Essas paixões que lutam dentro de nós. Tiago disse: olha, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês.
Sabe o que é a paixão? A paixão, esse sentimento insensato. A paixão é um sentimento tolo. A paixão é essa atitude cega, essa atitude surda, essa postura destituída, vazia da razão. Ou seja, a disposição para a batalha, a disposição para a guerra é sempre resultado da falta de racionalidade, da sensatez, do bom senso. Sabe, a paixão também é esse desejo de poder, esse desejo de prestígio, de reconhecimento. Quantas pessoas na sociedade estão brigando umas com as outras, seja na esfera política, a gente encontra isso nos ambientes de trabalho, pessoas que brigam umas com as outras simplesmente porque dentro delas existe essa paixão pelo poder, a paixão pelo domínio, e para terem o poder, para ter o domínio nas mãos, estão dispostas a brigar, seja com quem for. Então, reconheça a origem da necessidade da guerra. Se você é alguém que está sempre em conflito e tem achado que o conflito é causado por forças externas, você está equivocado. Suas guerras são causadas pelas suas próprias paixões. É dentro de nós, sabe, nas nossas paixões carnais, nossas paixões perversas que residem a origem das guerras. Então, resolva os problemas lá no seu coração. É dentro de você que você precisa matar a guerra. Sabe, essa necessidade de guerrear é lá dentro de você. Peça a Deus, peça a graça de Deus. Sabe, aí Tiago, o apóstolo Tiago, quando ele começa perguntando, sabe de onde vêm as guerras e conflitos entre vocês? Vem das vossas paixões. Aí ele oferece para nós um caminho. Ele diz o seguinte: olha, vocês desejam muitas coisas, não é verdade? E sabe por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. Aí ele diz o seguinte: olha, por que vocês não pedem a Deus? Sabe, você tem muito problema, às vezes, dentro da sua casa, lá no seu ambiente de trabalho. Ao invés de brigar para resolver, vai orar. Peça para Deus resolver isso. Peça para Deus tratar isso para você. Sabe, ao invés de você ir à batalha, ir à guerra, sabe, defender a si mesmo, ore. Peça para Deus, então, tratar dessa situação. Faça o caminho da paz. E deixa que Deus resolva as situações em seu lugar. Então, reconheça a origem da necessidade da guerra, está dentro de você. Sabe, pare de alegar que suas batalhas, elas só acontecem por forças externas. Não, elas acontecem pelas forças do seu próprio coração, as paixões que militam dentro de você. Sabe o que a Bíblia também vai dizer sobre como ser o pacificador? Como ser esse promotor da paz? Terceiro caminho que nós encontramos na Bíblia para nós, para que sejamos os pacificadores, é pagar o preço pela paz. Os pacificadores, eles precisam pagar o preço para que a paz prevaleça. Sabe, promover a paz não é fácil. Aliás, não existe paz barata. A paz tem um preço, muitas vezes, altíssimo. A Bíblia diz assim, em Romanos, capítulo 12, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A pergunta que eu faço para você é: você que vive em guerra lá na sua casa, você já fez todo o possível para viver em paz com seus filhos? Você já fez todo o possível para viver em paz com a sua esposa, com o seu esposo? É bem provável que você não fez todo o possível. Às vezes você deu um passo, 2 passos, poderia ter dado muitos mais passos, mas no caminho, em busca da paz, você encontrou alguns obstáculos que poderiam ter sido superados, mas você não quis pagar o preço. Está na hora de você retomar esse caminho e dar os passos seguintes, certos de que não existe paz barata. Faça todo o possível para viver em paz. Olha o que a Bíblia está dizendo, faça todo o possível. Sabe por quê? Porque a paz, ela não é barata, é preciosa. Mas é exatamente isso que nós queremos na vida.
Nós não estamos todos os dias correndo atrás daquilo que nos é precioso. Nós jamais jogamos no lixo aquilo que não tem, aquilo que é de grande valor, pelo contrário, o que vai para o lixo? O que vai para o lixo é aquilo que não tem valor mais para nós. A paz é de extremo valor. A paz ela tem um preço muito alto. Por isso é que nós precisamos estar determinados a lutar por ela, nós queremos fazer com que ela prevaleça. Então, não importa, o preço que você tenha que pagar, pague, porque é preciosa demais, é impagável uma casa cheia de paz, seus filhos crescerem num ambiente de paz. Ora, quantos casais estão prejudicando os seus filhos emocionalmente? Não é porque se separaram, não é porque se divorciaram. O que, na verdade, prejudica emocionalmente os filhos não é o divórcio em si, não é a separação em si, mas são os conflitos dentro de casa. Casais que brigam o tempo todo, criam um ambiente de intriga, de contenda, de discórdia. Os filhos vão crescendo naquele ambiente e você talvez não tenha noção do quanto isso faz mal para o seu filho, do quanto isso o prejudica no seu desenvolvimento, no seu crescimento mental, emocional e espiritual. Sabe? É tão bom ter um ambiente de trabalho pacífico. Você levantar e pensar, estou indo para um ambiente de trabalho, e lá você poder produzir, você poder gerar recurso, lá você poder deixar uma contribuição para a nossa sociedade. Agora é tão difícil, quando você se levanta, a primeira coisa que vem na sua mente, eu tenho que ir para o trabalho, porque lá eu vou ter que conviver com fulano, com beltrano, e essas pessoas são pessoas com quem você tem uma relação de conflito, de batalha. Isso é terrível. Mais cedo ou mais tarde você cai doente. Ninguém aguenta por muito tempo viver dentro desse ambiente. É por isso que muitas pessoas abandonam o emprego, mudam de trabalho. Não é por questões financeiras, você sabia disso? A maioria das pessoas mudam de ambiente de trabalho por causa de conflitos, por causa de problemas de relacionamento. Algumas pessoas deixam um emprego promissor, abandonam carreiras que seriam bem-sucedidas porque não conseguiram dar tudo o que podiam para promover a paz. Faça todo o possível para viver em paz. E a última proposta que nós encontramos na Bíblia para que possamos ser pacificadores, substitua, guarde isso no seu coração, substitua o prazer do conflito pela bem-aventurança da paz. Substitua o prazer do conflito pela bem-aventurança da paz. Porque você sabia que existem pessoas que ficam viciadas na adrenalina da guerra e da batalha? Não à toa você encontra pessoas que, quando tudo está em paz, elas veem a vida de forma assim, é como se houvesse um marasmo, as coisas não estão boas. São pessoas que viciaram naquela emoção de estar em conflito, em guerra. Elas precisam ter na família uma briga, elas precisam ter na igreja uma luta, elas precisam ter lá no seu ambiente de trabalho um conflito, porque elas gostam disso, elas viciaram nesse tipo de emoção. As pessoas viciam em emoções negativas também. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você, você que viciou nesse tipo de emoção, a emoção gerada pela guerra, você sabia que essa emoção vai destruir você? Você sabia que essa emoção vai acabar com a sua saúde? Você sabia que essa emoção ela pode ser boa para você, mas é terrível para as pessoas ao seu entorno? Então você tem prazer num tipo de emoção que é autodestrutiva e socialmente destruidora. Você é um tolo. Você precisa ter sabedoria. Porque os sábios são aqueles que descobriram que bom mesmo é ter a bem-aventurança da paz. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque se eu sou pacificador, é porque eu vivo em paz. Bem-aventurado, expressão que no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra makarios. Bem-aventurado, aquele que é feliz plenamente, é aquele que tem felicidade completa. Para que eu vou querer viver sob a adrenalina da guerra, se eu posso viver o prazer da bem-aventurança da paz? Para que eu vou encontrar prazer, sabe, no conflito?
Ah, se é tão bom ser um bem-aventurado, que além de desfrutar da paz, semeia a paz por onde passa. Por isso, que você seja um filho de Deus, mas que você seja um filho de Deus que promove paz por onde passa, por onde anda, e as pessoas reconheçam em você esse estilo de vida, essa forma de ser, e digam, ali vai um filho de Deus. Porque eu tinha conflito na minha casa, ele me ajudou a viver em paz. Porque eu tinha conflito aqui na minha empresa, ele me ajudou a viver em paz. Porque eu vivia em crise, em conflito comigo mesmo, mas ele me ajudou a encontrar paz comigo, porque eu encontrei paz com Deus. Seja você um bem-aventurado, seja você um pacificador, para que você seja reconhecido como filho de Deus, tá bem? Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração.